Bem, pessoal, nós falaremos agora acerca de equiparação salarial, requisitos, jurisprudência e também a reforma trabalhista. Nós temos aqui nessa figura o trabalhador, né, o reclamante, e o outro trabalhador que ganha mais, porém exerce a mesma função. Então, os dois trabalhadores têm uma idêntica função, não é parecida e não é semelhante, é idêntica. Uma idêntica função, mas um trabalhador recebe R$ 2.000, no nosso exemplo aqui, e o outro trabalhador recebe R$ 3.000. Poderia ser qualquer valor, é apenas um exemplo de diferença salarial. Por isso, este trabalhador pede então a equiparação salarial. Ele entende ter o mesmo direito de salário, ele entende ter direito a igual salário, uma vez que exerce as mesmas atividades. Agora, não é tão simples assim a equiparação salarial, porque nós temos os requisitos a cumprir, principalmente os requisitos do artigo 461 da CLT. Então, como eu disse, o trabalhador exerce uma idêntica função ao outro, mas recebe salário inferior. E aí ele busca, então, o pagamento da diferença. E aí ele vai ter que fazer uma ação judicial, né? Ele faz uma ação judicial pedindo essa equiparação salarial. Como nós vimos, nós temos o trabalhador reclamante e nós temos aquele outro trabalhador que é chamado paradigma. É importante você memorizar que o outro trabalhador é o paradigma, porque nós mencionaremos esse termo e você saberá então quem é esse paradigma. O trabalhador ajuiza a ação, pede para que seu salário seja equiparado, seja igualado ao trabalhador paradigma, uma vez que desempenhavam funções idênticas. O nosso exemplo aqui, o trabalhador reclamante recebia R$ 2.000, né, como nós falamos, o paradigma R$ 3.000, nós temos a diferença de R$ 1.000, não é isso? No exemplo de 36 meses de contrato de trabalho, nós temos então 36 vezes R$ 1.000. É um cálculo bastante simplista, existe um cálculo bem mais complexo, né? Nós temos a liquidação de sentença, então nós temos um contrato de 36 meses, com a diferença de R$ 1.000, temos aí 36 mil nesse nosso exemplo. E também muito importante são os reflexos. Os reflexos têm um valor muito significativo. Por quê? Porque aquele trabalhador que tinha um salário de R$ 2.000, ele recebeu o 13º de R$ 2.000, ou seja, com base no salário de R$ 2.000. Isso de todos os anos trabalhados, né? Se foi mais de um ano. O aviso prévio também, quando ele recebeu o aviso prévio, com base no salário de R$ 2.000. Tudo que ele recebeu, horas extras, adicional noturno, a qualquer outro adicional, ele recebeu com base nos R$ 2.000. O FGTS, que ele recebeu lá na conta da Caixa Econômica, foi 8% em cima do quê? Dos R$ 2.000. O que acontece? Se ele conseguir o salário equiparado de R$ 3.000, todas as verbas que ele recebeu em todos os anos terão que ser recalculadas. Então, as férias vão ter que ser calculadas com base em R$ 3.000, o aviso prévio com base em R$ 3.000, enfim, até mesmo as horas extras que ele fez, como o valor da hora dele vai aumentar, o cálculo de horas extras vai mudar também. Então, tudo que ele recebeu vai ser com base no novo salário, no salário equiparado de R$ 3.000. Agora vamos passar a fundamentação aqui primeiro, né? A equiparação salarial desde a Constituição Federal de 88, tá? Já estava prevista lá a equiparação. O artigo 7º da Constituição, inciso 30, diz: são direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí vem, inciso 30. Proibição de diferença de salários, olha. Então está proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo. Aí vem a proibição desses motivos para diferir salário. Então, proíbe-se a diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor,
ou Estado Civil. Então, por exemplo, às vezes nós ouvimos reclamações, né, de mulheres dizendo que recebem menos por ser mulher, né, que existe uma discriminação em razão do sexo. Está proibido na Constituição Federal desde 1988. Então, de fato, não há como se admitir, se houver essa diferenciação, realmente não há como se admitir e não há necessidade de lei para tanto, porque nós temos aqui na Constituição Federal, na lei maior, na Carta Magna, nós já temos essa proibição e o artigo 461 da CLT vai na mesma linha. Então vamos lá ao artigo 461 da CLT. Este artigo, nós leremos ele aqui com bastante atenção e ele é o que vai deixar bem claro como funciona a equiparação salarial. Então basta você ler o artigo 461 da CLT para você ter uma ideia geral de como funciona a equiparação salarial. É bom lembrar que os requisitos que nós dissemos aqui têm que ser preenchidos cumulativamente. Então não é um requisito ou outro, tem que ser cumulativo. Todos os requisitos têm que ser preenchidos. Outra coisa, esse artigo aqui que nós pegamos já está atualizado conforme a reforma trabalhista, a lei de 2017. Tá? Então, artigo 461 da CLT, sendo idêntica à função, e é muito importante enfatizar o idêntica, porque alguns trabalhadores às vezes chegam no escritório e eles têm uma função parecida, semelhante, mas não é. A lei diz idêntica. Sendo idêntica à função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário. Então, se existe essa idêntica função, igual valor, mesmo empregador, corresponderá igual salário. Sem distinção, mais uma vez, né? Sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Então, nenhuma dessas diferenças aqui pode ou deve justificar uma diferença salarial. Como eu disse, nós ouvimos ainda pessoas dizendo que há uma discriminação de sexo ou de qualquer outra questão, critério para diferenciar salário, né? Por ser mulher. E está proibido tanto na Constituição quanto na CLT. Se houver esse caso, basta então ajuizar uma reclamação trabalhista pedindo a equiparação salarial. Inclusive, nesse caso, ainda cabe multa, como nós veremos adiante. Então, nós já temos uma lei e, se for o caso, basta então procurar o judiciário. Agora vem os parágrafos, né? Parágrafo 1º, trabalho de igual valor para os fins deste capítulo. Então, nós vamos ter a definição do que é trabalho de igual valor. Será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Olha só. Tá? Então, este é um critério importante. Não seja superior a 4 anos. Então, quando você tiver o trabalhador e o paradigma, você vai observar, né, se entre essas pessoas, trabalhador e paradigma, a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não é superior a 4 anos. E ainda, o segundo critério, e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Tá? Então, a diferença de tempo na função não pode ser superior a 2 anos. Isso é muito importante. Então, eu tenho o trabalhador, ele quer a equiparação salarial, porque diz, olha, eu ganho R$2.000 e aquele meu colega faz a mesma função, a idêntica função, e ganha R$3.000. Mas, se esse paradigma trabalha naquela função, por exemplo, 3 anos, então ele já trabalha mais de 2 anos naquela função, como nós lemos agora, então este trabalhador não poderá pedir equiparação salarial com base nesse paradigma. Parágrafo 2º, os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado, isso é importante também, em quadro de carreira, ou adotar por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva,
plano de cargos e salários, dispensada qualquer forma de homologação ou registro em órgão público. Então, se houver quadro de carreira, se houver plano de cargos e salários, também os dispositivos deste artigo não prevalecem. Tá? Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento ou por antiguidade, ou por apenas um destes critérios dentro de cada categoria profissional. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Então, penúltimo parágrafo, parágrafo 5º, a equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Último parágrafo. No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, então, no caso de ter uma mulher, por exemplo, uma mulher que ganhe menos do que um homem por ser mulher, então, e comprovando isso, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças, além do pagamento da própria equiparação salarial, multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo tal. Agora vamos para a súmula 6, que é a nossa última análise aqui, os requisitos da equiparação salarial, conforme a súmula 6 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Só para entender, súmula é um texto utilizado para orientar as decisões judiciais, tá? Então, nós temos súmulas dos tribunais estaduais, federais, temos súmulas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, e também do Supremo Tribunal Federal. Nesse nosso caso aqui, nós falaremos de uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Então, vamos lá. Para os fins previstos no parágrafo 2º do artigo 461, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando? Então, nós temos lá aquela questão do quadro de carreira que nós lemos, Então, só é válido o quadro de pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do Trabalho, excluindo-se apenas dessa exigência o quadro de carreira das entidades de direito público da administração direta, autárquica e fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente. Inciso 2. Para efeito de equiparação de salários, em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. Tá? Isso é importante também. Então, nós vamos pedir equiparação salarial em caso de trabalho igual, conta-se o tempo de serviço na função e não no emprego. A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não importando se os cargos têm ou não a mesma denominação. Isso é importantíssimo, tá? Não importa a denominação. Por quê? Nós temos aqui o trabalhador e aqui o paradigma, mas cada um tem uma nomenclatura do cargo diferente, uma denominação do cargo diferente. Não importa. Não importa a nomenclatura do cargo, importa se eles têm idêntica função ou não. Ora, se eles têm a mesma função, se eles têm idêntica função, não importa como a empresa quis colocar o nome do cargo de cada um. O que importa é se de fato havia idêntica função. O que está no papel não importa. Importa a verdade dos fatos, importa a função, as atividades exercidas. Antepenúltimo inciso agora, o 8º, é do empregador, isso é muito importante, tá? É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da equiparação salarial. Então, é da reclamada, da empresa, o ônus, a obrigação de provar que há um fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Nesse caso, então, o trabalhador alega, faz o pedido de
equiparação salarial e incumbirá a empresa a obrigação de provar o contrário nesse caso aqui. Último inciso, inciso 10º, o conceito de mesma localidade, que nós falamos lá no artigo 461, refere-se, em princípio, ao mesmo município ou a municípios distintos que comprovadamente pertençam à mesma região metropolitana. Então, nós falamos lá que a igualdade salarial, quando os trabalhadores reclamante e paradigma trabalham na mesma localidade, né? Então está aqui, a súmula está dizendo que mesma localidade é quando é o mesmo município ou ainda pertence à mesma região metropolitana. No caso de equiparação salarial, será muito importante o depoimento. Então, as testemunhas que comparecerão na audiência e o depoimento lá do preposto da empresa, é isso que o juiz vai considerar. Nós temos também a prova documental, né? Ficha do empregado, algumas outras questões que falam sobre a função de cada um, mas como eu disse, os fatos prevalecem sobre os documentos. Eu deixei o artigo aí, vou deixar um link para você abaixo, tanto na descrição do vídeo, quanto lá nos comentários, para você poder ler com mais calma, ler os artigos, porque nós falamos correndo aqui, né? E também deixaremos outros artigos e outros vídeos nos links para que você complemente o seu estudo. Não deixe de se inscrever no canal, porque ao se inscrever você receberá ótimos materiais, os próximos vídeos, as próximas publicações, você será notificado e nós temos muita coisa boa para mandar para você. Espero que você goste. Até a próxima.